Fala galera do YouTube! Na aula de hoje, o que a gente vai fazer é aprender como que funcionam as functions no Python. Esse foi um tema que vocês mesmos sugeriram dentro dos comentários. Então se você tiver alguma sugestão de tema, é só deixar no comentário que a gente está sempre lendo. E antes da gente começar, o que é uma function, como que elas funcionam e para que elas servem? Basicamente é o seguinte, uma function é o inglês da palavra função. Então basicamente é uma função que você cria dentro do Python. Então, ao invés de você precisar escrever várias linhas de código de forma repetida, você pega todas essas linhas de código e coloca elas dentro de uma função, dentro de uma function. Por quê? Porque aí sempre que você tiver que usar ela, você pode chamar essa function, ao invés de ter que ficar repetindo 10, 20, 30 linhas de código. Beleza? Só que isso não serve só para 10, 20, 30 linhas. Podem ser 2, 3 linhas. O que importa é isso. Se for um processo que você vai usar várias vezes ao longo do seu código, não é algo que você vai fazer uma única vez, provavelmente você vai querer colocar ele dentro de uma function. Uma outra possibilidade que você vai ver a galera usando bastante function dentro do Python é quando você está construindo alguma coisa que tem um objetivo específico. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de uma base de dados. E aí, dentro da parte de análise da base de dados, eu tenho que corrigir os números que estão aparecendo para mim. Por quê? Porque podem ter números que vão estar aparecendo 3,12 e vão ter números que vão estar aparecendo 3,12. Então eu preciso padronizar os números. Mesmo que sejam poucas linhas de código ou que você vai fazer isso só uma vez, como isso é uma funcionalidade para resolver um problema específico dentro do contexto de análise de dados, muitas pessoas vão preferir criar uma função para resolver esse desafio específico, dado que ele é um micro desafio dentro do seu programa de análise de dados. Basicamente é essa a lógica. Então vamos ver aqui uma grande aplicação de function e como que isso funciona em termos de Python. Como que você cria suas functions e como que você faz para usar isso dentro do seu código. E aí para fazer isso, eu vou ter um desafio real aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, imagina que você tem uma lista com os códigos dos produtos, de vários produtos, e aí eu não sei se você sabe isso, mas dentro das empresas, normalmente quando uma empresa tem um produto, ela tem um código associado àquele produto, que normalmente é padronizado. Só que se você reparar, aqui dentro da nossa lista, a gente tem alguns problemas. Quais são esses problemas? Eu tenho aqui, ó, ABC, letra maiúscula, 1, 2, 3. Beleza, tá bonitinho. Aqui já está em letra minúscula. Aqui do lado já está com um espaço antes. E aqui, ó, tem letra maiúscula e letra minúscula. E, eu não sei se você sabe, o Python é case sensitive. O que significa isso? O Python diferencia letra maiúscula e letra minúscula. Então, se eu quiser fazer uma análise aqui dentro desse código de produtos, você vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque elas não estão padronizadas. Você precisa fazer um tratamento desses textos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que vai fazer o tratamento do texto para mim. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Show! Então, se essa aqui for um dos primeiros contatos que você está tendo com function, qual é a minha recomendação? A minha recomendação é, cara, não tenta partir criando uma function. Primeiro, faz o processo como se você fosse fazer normalmente usando códigos em Python. Depois que você fizer aquele processo, que aí você vai pensar, pô, vou ter que fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pô, vou colocar isso aqui dentro de uma function. Então faz esses dois passos. Primeiro cria o código normal em Python e depois você coloca ele dentro de uma function. Depois que você já estiver mais acostumado, usando mais Python, enfim, já estando mais fluente, digamos assim, aí sim você vai lá e cria direto a function, beleza? Mas se você tiver dificuldade, faz esse processo de 2 passos, que é o que eu vou fazer na aula, beleza? Então vamos lá, eu vou chegar aqui, ó, nessa célula de baixo e vou escrever assim, ó, texto. O meu texto vai ser, e aí eu vou botar aqui um desses códigos aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, esse código aqui, ó, que está todo em letra minúscula, tá vendo? Eu vou dizer, ó, meu texto é esse cara daqui. Então eu criei uma variável texto que é esse texto aqui com letra minúscula e assim vai. Ah, e antes da gente continuar aqui, primeiro, deixa o like, se inscreve no vídeo, é de graça, me ajuda muito e não custa nada para você, então vai lá. Segundo, isso aqui que eu estou usando é o Jupyter. Se você quiser usar o Jupyter também para editar os seus códigos, você pode fazer a instalação dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder pegar. Mas esse código aqui vai funcionar em qualquer editor, qualquer IDE de Python que você vai utilizar, beleza? Então, voltando, vamos lá. Eu criei uma variável chamada texto com um daqueles códigos que não estava formatado. E aí, eu vou fazer o passo aqui, o passo a passo de como que a gente formataria esse texto para deixar ele bonitinho. Então, como que a gente faria isso? Ó, primeiro, a gente tem que garantir que o texto vai estar todo em letra maiúscula. Então, a gente vai fazer assim, ó, texto, recebe, texto.upper.
O que esse texto, esse upper faz? Ele transforma o texto todo em letra maiúscula. Então é isso que eu estou fazendo. Ó. A minha nova variável texto vai ser o antigo valor dela, só que agora em letra maiúscula. Depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou querer tirar esse espaço aqui que está sobrando. Tá vendo aqui? Esse espaço que está sobrando? Vamos tirar ele também. Então vamos tirar. Como é que a gente faz isso? Texto recebe texto.strip. O strip, quando você não coloca nada aqui dentro do parênteses, só bota assim, ó, ponto strip, abre e fecha parênteses, ele vai tirar todos os espaços que tem antes e depois do texto. Então, se o seu código tivesse espaço aqui, ou tivesse espaço aqui também, ele ia te retirar esses espaços aqui. Não importa se é um espaço, são dois, são três, não importa. Ele vai excluir esse cara, beleza? E para a gente ver se está funcionando, vamos mandar ele imprimir para a gente o texto. Ou seja, ele exibir para a gente o valor da variável texto. E ó, se eu rodar esse código aqui, olha lá o que acontece. ABD012, tudo em letra maiúscula. E se você selecionar, ó, você vê, não tem nenhum espaço antes e nenhum espaço depois. Então, essas três etapas aqui de transformar o texto em letra maiúscula, retirar os espaços e depois me devolver o valor do texto, ou seja, me retornar o valor do texto, vai ser o que vai ter que ter dentro da nossa função. Então, a nossa função vai ter que exatamente fazer esse passo a passo. E como que eu faço para transformar isso daqui numa função? Eu vou fazer aqui embaixo. Você faz assim, ó, def, e aí você bota aqui o nome da função. Nome da função, beleza? Isso daqui é uma função no Python. Então, toda função no Python vai ter essa estrutura. Def, nome da função, e aqui dentro do parênteses você passa o que a gente chama de argumento. O que é um argumento, Lira? Cara, o pessoal usa esses termos assim diferentes, mas é bom que você já comece a se acostumar com eles. Argumento nada mais é do que a informação que você tem que dar para a função para ela poder funcionar. Então, por exemplo, essa minha função vai ser a função tratar texto. Tá vendo que tem que ser tudo junto? Não pode ter espaço aqui no nome do texto, então estou usando o underline para dar um espaço. Essa minha função tratar texto, o que ela tem que fazer? Ela vai receber um texto como informação, vai tratar aquele texto e vai me devolver o texto já tratado. O texto já todo em letra maiúscula e sem os espaços, beleza? Então ela tem que receber um texto como informação. Então dentro do parênteses eu vou colocar aqui texto. Isso aqui é um nome qualquer, você pode definir que nome é esse, é uma variável, tá? Então eu coloquei o nome texto porque vai ficar intuitivo, né? Ela tem que receber um texto para funcionar, então nada melhor do que botar o nome texto. Então tá lá, ó, def tratar texto, ela vai receber o texto. E aí o que essa função tem que fazer? Exatamente esse passo a passo nosso daqui, ó. Eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. E se você reparar, olha lá o que aconteceu. As minhas outras duas linhas não estão com tab para dentro. Então você tem que chegar aqui, ó, selecionar elas e dar um tab para dentro também. Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de indentação. No Python, a indentação, ou seja, o que é indentação? É esse tab para dentro. É o que diz o que faz parte da função. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e escrever agora assim, ó, print lira, que é o meu nome, esse print lira não está dentro da função. Por quê? Porque ele não está com a indentação, ele não está com tab. Beleza? Essa é a separação que o Python faz. Então tá bom. Então isso aqui tudo está dentro da função, minha função está praticamente criada. O que a gente tem que ajeitar aqui? Tem que ajeitar o seguinte, lembra que eu falei, o que essa função tem que fazer? Ela vai receber um texto, tratar o texto e devolver esse texto para a gente. O que é devolver esse texto para a gente? Numa função, para você devolver o texto, ao invés de mandar um print, você faz um return e aí a variável que você quer devolver. Ou seja, quando você rodar essa função, o que essa função vai te dar como resposta? É isso que tem que estar do lado do return. O que eu quero que essa função me dê como resposta? Ah, eu quero que ela me dê como resposta o texto tratado. Então eu faço os tratamentos do texto e depois de fazer os tratamentos, eu boto, me dá como resposta o texto tratado. Se eu quisesse que ela me desse como resposta o número 15, eu botaria return 15. É porque não tem sentido nenhum aqui ser o número 15. Mas, no nosso caso, faz sentido ela ser a variável texto. Então o que ela vai fazer? Ela vai receber um texto, uma variável texto, vai tratar essa variável e vai me dar essa variável como resposta. É sempre esse procedimento que você vai usar dentro das funções. Beleza? Pronto. Então isso agora está funcionando. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chegar, vou rodar esse código aqui, ó, tá vendo? Rodei esse código, tá com o númerozinho aqui, ó, executei esse código. E agora eu vou inserir uma célulazinha aqui embaixo para a gente fazer algum teste com ela. Então eu vou botar aqui, ó, texto vai ser... Aí vamos botar exatamente esse texto que estava aqui em cima, ó. Vamos copiar esse cara e botar aqui embaixo, ó. Texto vai ser isso daqui. E aí o que a gente vai querer fazer? Eu quero fazer o tratamento desse texto, então eu vou botar, ó, texto recebe a minha função tratar texto com a variável texto. Então, tá vendo? O novo valor da variável texto vai ser o antigo valor da variável texto, só que agora
passando pela função. Então olha só o que vai acontecer. Depois se eu chegar aqui e mandar printar o valor do texto, ele vai dar certo. Tá lá, ABD012. Para fazer para um único cara, parece que é mais difícil do que fazer direto, concorda comigo? Para fazer para um único cara, pô, era melhor ter escrito essas linhas de código aqui. Mas imagina que você fosse escrever isso 4, 5, 20 vezes dentro do seu código. Pô, você ia ter que fazer isso individualmente, um por um. Então, o que eu posso fazer aqui nesse meu caso agora? Agora, a gente pode ajeitar todos os textos dessa minha lista de produtos. E para ajeitar todos os textos dessa lista de produtos, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a lista de produtos e modificar cada um dos textos pelo texto tratado. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai fazer assim, ó. For i produto em enumerate produtos. Já vou explicar o que é isso daqui. O que é isso que a gente está fazendo aqui embaixo? Ó? Para cada produto dentro da lista de produtos, então para cada produto dentro da lista de produtos, é isso que isso aqui está fazendo, beleza? Só que aí eu botei esse i e esse enumerate. O que significa isso? Esse i me dá o índice desse cara. Ele fala, ó, esse cara aqui é o item de índice 0, esse cara aqui é o item de índice 1, esse cara aqui é o item de índice 2, e assim vai. Então esse i, ele já vai me dar o índice. É uma forma de facilitar você de editar uma lista quando você percorre ela. Então tá assim, ó, para cada produto dentro da minha lista de produtos, eu vou pegar o texto, né, o produto, e vou pegar o índice desse cara também. E aí o que a gente pode fazer? A gente faz assim, ó, produtos i, ou seja, o item da lista, ou seja, esse cara daqui, recebe tratar texto entre parênteses, produto. Então, o que eu estou falando aqui? O valor que vai ficar armazenado dentro da lista, é isso aqui que esse cara está falando. O valor que eu vou armazenar dentro da lista vai ser quem? Vai ser o próprio produto, né? O próprio texto do produto que está ali, só que tratado. Então, ó, se eu chegar aqui agora, rodar isso daqui, rodei. E aí, se você aqui embaixo ver quem é agora a sua lista de produtos, olha lá quem é a minha lista de produtos. Tá lá, ó. Os meus produtos, só que todos eles tratados. Por quê? Porque eu percorri a minha lista de produtos e para cada um dos produtos eu usei a função tratar texto, tá vendo? Então você criando ela uma vez, agora em qualquer parte do seu código, você pode usar ela que ela vai conseguir cumprir o mesmo objetivo. Ela vai receber um texto, vai tratar ele e vai te devolver como resposta aquele texto já tratado. E aí, só para se você ficou na dúvida do que era esse produtos i, que eu passei relativamente rápido, depois eu faço uma aula específica ensinando o for e detalhando muito mais ele. Mas basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, quando você escreve produtos i, você está falando produtos do cara que está na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3. Então, quando esse for rodar, a primeira vez que ele executar, ele vai editar o primeiro item do produtos. A segunda vez que ele executar, ele vai editar o segundo item do produtos. A terceira vez que ele executar, ele vai editar o terceiro item do produtos e assim vai, beleza? Então isso daqui é uma forma que você tem de editar uma lista dentro de um for, tá? Depois a gente faz uma aula mais a fundo disso. Se você quiser que eu faça, deixa também nos comentários que aí eu construo essa aula para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha entendido para que funciona essa function. E aí, é claro, se você chegou no final do vídeo e ainda não curtiu o vídeo e não se inscreveu no canal, cara, obrigação. Se assistiu até o final, então vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.